E aí, meus amigos, tudo bem? Preparado para a nossa aula? Pega o seu caderno aí, desliga o WhatsApp, fica focado, anote as dicas do professor e já faça sua matrícula para o nosso segundo revisaço, que vai começar dia 2 de fevereiro aqui na Like Concurso. Dia 2 de fevereiro, segundo revisaço, ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau! As questões do que eu disse até ontem. Então, hoje a gente vai ter mais um aparato aí, onde a gente parou. Nós vamos até 9h50, o intervalo vai acontecer, para você ter um tempinho aí só para mudar o seu material. E a gente volta com questões para a gente pontuar, ok? Então, na aula passada, que foi ontem, a gente parou na teoria do órgão. Lembra que eu disse para vocês que existem 3 teorias para explicar de que forma que o direito administrativo ele é regido? E aí eu expliquei a teoria da representação, teoria do mandato e teoria do órgão. O direito administrativo brasileiro, ou seja, por nós intitulado, ele utiliza da teoria do órgão, ou seja, toda e qualquer informação, dano ou prática de um ato, ele é imputado à própria administração pública. E aí um exemplo disso foi quando eu disse para você que se porventura um servidor público praticar algum dano referente a outra pessoa, quem responde é o próprio servidor? Não, é a própria administração pública. Por isso que aqui a gente já começa a ver o tópico de responsabilidade civil do Estado, que é aquela responsabilidade objetiva. Lembra da responsabilidade objetiva? Que eu preciso provar somente três situações, que é o nexo causal, o dano e o fato. Lembra disso? Dessa forma, a teoria, que é, no caso, a teoria do órgão, ela é recebida pelo direito administrativo dizendo que qualquer conduta do direito administrativo brasileiro, ele é imputado à própria administração e nunca ao agente causador do dano. Claro que depois a gente tem uma situação chamada de critério de reversão desses valores, que a gente já vai aprender agora, ok? Que é o do ressarcimento. Passada a teoria do órgão, a gente tem a informação sobre órgãos públicos. Presta atenção aqui que isso aqui foi objeto da última prova do direito administrativo da OAB. Os órgãos públicos, primeiro, eles não sofrem a técnica da descentralização. Lembra disso, né? Porque descentralizar cria entidades com personalidade jurídica próprias, autonomia financeira e autonomia administrativa. Já a técnica da desconcentração cria órgãos públicos, que são aqueles que não têm autonomia administrativa, não têm autonomia financeira e não são dotados de personalidades jurídicas, ok? O órgão jurídico, ele é não personalizado. Quando a gente olha para essa situação aqui de não personalizado, na sua prova, ele pergunta o seguinte: por que é que, embora o órgão público ele não seja dotado de personalidade jurídica, ele possui CNPJ? Por que é que ele possui CNPJ? Porque nesse caso aqui, embora ele é um órgão que não tem características de personalidade jurídica, ele possui o CNPJ somente para fins fiscais. Exemplo, o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, ele recebe dotação orçamentária? Recebe. Tem uma parcela do próprio imposto que é destinado para esse tipo de ministério. Para ele ter, o próprio órgão público, para ele ter esse tipo de controle de quanto foi repassado e quanto foi gasto, o que eles fizeram? Eles criaram um CNPJ para cada órgão público. Então, o Ministério da Fazenda, secretarias, todo mundo tem CNPJ. Mas não é porque eles possuem CNPJ, é porque eles são pessoas jurídicas. Só forem criados CNPJ somente para esse tipo de fiscalização que a gente fala de dotação orçamentária. Então, o órgão público que eu coloquei para vocês aqui é um ente despersonalizado, não tem capacidade jurídica, ok? Segundo, ele não tem autonomia financeira nem administrativa, porque é o ente federativo que determina de que forma que ele precisa atuar. E a terceira situação que eu coloquei aqui, eles só podem responder juridicamente quando assim forem demandados. Como assim, professora? Eu posso entrar com uma ação de indenização contra o Ministério da Saúde? Não, eu vou entrar contra
a própria União Federal, ok? Mas existem algumas situações que eu vou entrar contra o próprio órgão público. Uma delas é, se tiver alguma liminar para ser cumprida na saúde, vamos supor aqui no Mato Grosso, ok? E eu vou entrar com mandado de segurança para conseguir essa liminar de uma UTI, que seja neonatal. A pergunta é, o mandado de segurança aceita pessoa jurídica no polo passivo? Aceita? Não. Mandado de segurança é contra a pessoa física coatora. Então, por conta disso que, nesse caso aqui, eu posso entrar contra o secretário de saúde pedindo essa liminar? Posso, porque é ele que é a própria pessoa física coatora desse tipo de informação. Então, por isso que, quando se tratar de demandas que esse órgão figura no polo passivo, aí sim pode ser demandado juridicamente. Via de regra, somente vai ser demandado o ente federativo que criou esse tipo de órgão, ok? Por isso que o órgão, ele é tão importante porque ele cai na sua prova da seguinte forma. É um ente personalizado? Não. Ele só possui CNPJ somente para fins de contribuição, ou seja, de repasse orçamentário. Agora, se a sua prova te induzir a pensar que ele tem personalidade, você já errou. Porque, embora ele possua o CNPJ, ele é um ente não personalizado, ok? Isso é a questão do órgão público. Segunda situação que a gente aprende agora, a classificação dos órgãos públicos, ok? Embora os órgãos públicos pertencem ao ente federativo que criou, seja a União, Estado ou município, eles possuem um certo tipo de classificação dentro da hierarquia deles, que nesse caso aqui, a primeira classificação se trata da questão hierárquica. Na sua prova cai isso? Não, não dessa forma conceitual, mas ele vai perguntar assim, o órgão tal, ele corresponde hierarquicamente à questão da independência, da autonomia, da superioridade, ou ele é um órgão subalterno? É dessa forma que ele pergunta. Então, exemplo, se eu perguntasse para você hoje, o Ministério da Fazenda, você sabe, dentro da hierarquia da classificação desse órgão, a que tipo de classificação ele pertence? Não, porque a gente começa a entender como é a classificação desse tipo de órgão de cima para baixo. Então, ele vai descendo conforme a sua hierarquia. Qual é o macete para você gravar a qualificação desse órgão dentro da hierarquia dele? Primeiro, o primeiro órgão público que a gente tem na classificação hierárquica chama órgãos independentes. Qual é o macete aqui? Todo e qualquer órgão público que é determinado pelo entes federativos, ou seja, que correspondem aos entes federativos, são classificados como órgãos independentes. Então, se eu perguntar para você, no legislativo, qual é o órgão ou quais são os órgãos que representam o legislativo? Senado Federal e Câmara dos Deputados. Então, nesse caso, eu posso falar que eles são órgãos independentes? Sim, porque dos entes federativos e, que a gente vai colocar agora, da tripartição dos poderes, eles são os órgãos que são representados. Outra pergunta. O governo do Estado, que também é um órgão, ele é um órgão independente ou autônomo? Independente. Porque tudo aquilo que representa de primeira mão, ou seja, primórdio, ou seja, é o primórdio do órgão público, é considerado independente. Para resumir, para ficar mais sucinto, qualquer órgão que representa primariamente ou a tripartição dos poderes, que é poder judiciário, legislativo e judiciário, ou os entes federativos, é considerado órgão independente. Se eu perguntar para você, o STJ é um órgão independente? Não. Porque o órgão que representa primariamente o judiciário, quem é?
O STF. E aí você já começa a visualizar que o órgão STJ vai ser órgão autônomo. Embora seja um órgão também com autonomia administrativa, financeira, ele depende o quê? Na hierarquia do STF também para determinar certos tipos de ordem. Então, quando eu olho para os entes independentes, os órgãos independentes, é só eu verificar qual é o primeiro órgão, seja do ente federativo ou da tripartição dos poderes, que representa eles de forma primária. A Presidência da República, que é um órgão, você acha que é um órgão independente ou autônomo? Independente, porque ele representa o ente federativo primário, que é a União. Ok? Então, se eu perguntar a governança, o governo do Estado, ele é um órgão público, ok? Mas ele é um órgão público independente ou autônomo? Independente, porque ele representa o Estado, que é um ente federativo de forma primária. Agora, vamos melhorar. Quando eu coloquei aqui no seu material, que é aquilo que não cabe recurso quando suas próprias decisões, eu quis dizer para vocês que é qualquer determinação que esse órgão emita, não cabe recurso da sua própria decisão. É como se ele fosse um órgão suprassumo, ou seja, da escala hierárquica, ele é o maior. Relembrando, órgãos independentes são aqueles que representam primariamente tanto a tripartição dos poderes, judiciário, legislativo e executivo, quanto a questão dos entes federativos. E aí, o que é órgãos autônomos? Os órgãos autônomos, eu já coloquei até em forma hierárquica aqui, imediatamente inferiores aos órgãos independentes, mas gozam de autonomia administrativa e financeira. Vamos supor, a presidência é um órgão independente, porque a gente sabe que é ele que representa a União, ok? Se eu perguntar para você, o Ministério da Cultura, da Saúde. O Ministério da Saúde, ele tem autonomia para determinar regras e normativas da saúde dentro do próprio ministério dele? Tem. Ele tem autonomia para gerir o dinheiro, para se auto-administrar, mas se porventura vier alguma ordem do presidente da República em relação a alguma questão da saúde, ele é obrigado a ser acatado? Sim. Então, qual é a diferença do órgão independente para o órgão autônomo? É que o autônomo, ele goza de toda e qualquer autonomia, só que ele é subordinado diretamente ao órgão independente. Então, eu sabendo o que é órgão independente, que são aqueles que representam os 3 poderes e os entes federativos, eu já sei que tudo aquilo que for subordinado a ele, mas com autonomia administrativa e financeira, é chamado de órgãos autônomos, ok? Terceira situação, órgãos superiores. Aí eu coloquei aqui, ó, não tem independência ou autonomia, mas podem proferir decisões para determinar as formas e as ações do seu agente. Qual é a diferença para você visualizar entre órgãos efetivamente autônomos e órgãos efetivamente superiores? Aqui, os órgãos superiores, você já começou a próprio conceito, eles não têm qualquer independência ou autonomia. Aqui no primeiro, que no caso da questão dos autônomos, eles têm autonomia administrativa e financeira e têm a sua própria independência, salvo quando subordinados aos órgãos independentes. Já aqui nos superiores, eles não têm qualquer autonomia sobre a sua questão administrativa ou financeira, mas eles podem proferir efetivamente informações dentro do seu próprio órgão. Então, para a gente raciocinar, aqui está o órgão da presidência, que é o independente, com autonomia total, absoluta, representando o ente federativo da União. Aqui eu tenho o Ministério da Saúde, que tem autonomia administrativa, financeira, mas é subordinado aos órgãos independentes. Então, esse órgão aqui é o autônomo.
Qualquer órgão abaixo do ministério pode ser considerado ou superior ou subalterno. Então, o que você precisa saber para a sua prova? Professora, calma aí, eu não entendi. O que você precisa entender só para pegar um gancho na prova? Você sabendo o que é órgão independente e o que é órgão autônomo, o resto você faz por exclusão. Por quê? Porque os órgãos subalternos são aqueles que efetivamente executam serviços internos dentro da administração pública sem qualquer autonomia. Almoxarifado, o xerox, a tia do café, que é a questão lá da copeira, isso são os órgãos subalternos, que derivam qualquer tipo de, como que eu posso dizer, na escala hierárquica de subordinação a qualquer órgão público. Quando você vai ao TJ, ok? Lá no TJ tem a parte da xerox, ou do almoxarifado. Esses órgãos são chamados de órgãos subalternos, porque eles não têm qualquer tipo de autonomia. Então, eu olhando para esses dois, tudo depois pode ser ou subalterno ou superior. O subalterno é aquele que não tem qualquer autonomia. Então, se eu colocar aqui na sua prova, gabinete do prefeito versus xerox, ou almoxarifado. Qual é o órgão superior e qual que era o órgão subalterno? Eu já consegui entender que no gabinete do prefeito, que também é um órgão, ele não tem autonomia financeira, ele não tem autonomia administrativa, ele tem algum certo tipo somente de gerência dentro dos seus agentes públicos. Então, quando eu olho para esse gabinete do prefeito, ele realmente não tem qualquer tipo de autonomia, porque quem manda, nesse caso, é o próprio órgão independente, que é a prefeitura, ok? E aí, quando eu olho para o gabinete, ele só pode determinar informações e normativas dentro do seu próprio gabinete, seja para a manifestação do agente de uma certa forma, num certo prazo. Então, a questão dos órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos é o que cai na sua prova, não o conceito. Ele vai perguntar e jogar na sua prova um certo tipo de órgão público e vai perguntar: o determinado órgão público corresponde na classificação hierárquica do órgão público. A, independente. B, superior. C, autônomo. Ou D, subalterno. E aí, você já sabendo essa informação, que o independente é da seguinte forma que eu já havia dito, e o B, no caso que é autônomo, é de outra forma, você já consegue excluir quase toda a parte da sua questão. Então, se você não lembrar lá, quando você aprendeu direito administrativo, é só você pensar que o independente são aqueles que respondem diretamente, primariamente, pelos entes federativos e pelos 3 poderes, gozam de toda e qualquer independência, e os autônomos, eles têm independência tanto financeira quanto administrativa, mas eles são subordinados aos próprios órgãos da independência, que é, no caso, os entes federativos. Ok? Nesse caso aqui, a gente tratou dos critérios hierárquicos, ok? Por exclusão, você sabendo esses dois, você, quando tiver dúvida entre superior e subalterno, você vai saber que o subalterno é aquele que é um órgão de mera execução de atividades, ou seja, são aqueles órgãos somente para reger e administrar uma atividade dentro do próprio órgão administrativo. Quando eu vou lá no Senado, tem o setor de servir café para os senadores, que a gente sabe que eles vestem até mesmo smoking para servir café, o pessoal da Copa. Esse é um órgão subalterno, justamente porque ele só faz a gerência das atividades. Ok? Próxima classificação. Eu tenho quanto à esfera. Aí já começa a ficar bem tranquilo. Quanto à esfera, a classificação do órgão público, eu tenho a classificação central, que é aquele que corresponde a todo nacional, e eu tenho aquele órgão local. Se eu perguntar na sua prova, são órgãos locais, e colocar vários órgãos, e colocar órgão Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em vez de colocar uma abrangência local, eu coloquei todos nacionais.
Qual é a diferença desses órgãos públicos? Professora, calma, está ficando meio complicado. O central é aquele que abrange todo o país, ou seja, ele tem abrangência nacional. Exemplo, Ministério da Saúde. Tem abrangência nacional? Tem. Agora, se eu perguntar, Secretaria de Saúde, tem abrangência local, que é estadual, ok? Aqui, na classificação quanto à esfera, não tem estadual, municipal e federativo. Aqui eu só tenho central e local. Central, quando eu tenho uma abrangência nacional, ou seja, o órgão corresponde toda a questão da nacionalidade, e o segundo é aquele órgão que só tem gerência dentro daquele determinado órgão efetivo, que no caso aqui, no exemplo, seria a Secretaria de Saúde aqui do Mato Grosso, ok? Por isso que é mais tranquilo. Segunda situação, quanto à estrutura. Isso aqui é pouco cobrado em prova, porque para eu saber a estrutura do órgão público, às vezes, eu preciso olhar o regulamento interno. E para a sua prova, eu não preciso saber como é que cada órgão público foi confeccionado, porque seria absurdamente estranho cobrar cada tipo de órgão. Mas existem alguns órgãos públicos que, de tanto falar, e também previsto na Constituição Federal, você sabe distinguir o que é simples do que é composto. Qual é quanto à estrutura, ou seja, da forma que ele é criado? O simples, ele tem uma estrutura formada somente por um único órgão. Então, se eu perguntar, o TJ do Mato Grosso, ele é um órgão composto ou é um órgão simples? Ele é um órgão simples, porque por si só, ele já é criado. E na sua prova, se fosse perguntado do órgão composto, que é o sempre cai, que é o Congresso Nacional, é que aqui eu tenho a formação de 2 ou mais órgãos. E o exemplo que sempre cai na sua prova é Congresso Nacional. Por que é o Congresso Nacional que cai no órgão composto? Porque ele é a junção de 2 órgãos públicos. Quais são? Senado mais Câmara. Quando eu olho para a junção do Senado com a Câmara, ele sempre vai dar o Congresso Nacional. Então, quanto à estrutura, é só lembrar que para a criação de um órgão público, se ele por si só, ele se basta, é um órgão simples. Agora, quando se trata de órgão composto, eu preciso da criação de um ou mais. Se eu olho para o Senado Federal, só o Senado, ele é um órgão simples ou composto? Simples, que por si só, ele já é criado. Agora, aqui no caso do Congresso Nacional, eu precisei da junção desses 2 órgãos públicos, justamente para a criação de um órgão público, que no caso aqui é o Congresso Nacional. Segundo, singulares e colegiados. Aqui eu vou ter a atuação funcional. Toda vez que eu ouvir essa palavra aqui no direito administrativo, funcional, eu preciso lembrar que se trata da prática de um ato por algum agente público, ok? Toda vez que eu falo sobre funcional, é a prática de um agente público, de uma manifestação de vontade do agente público. Aqui, eu estou perguntando, quanto à estrutura do órgão público em relação à questão funcional, ele pode ser simples e colegiada. Qual é a diferença de um para outro? Aqui, nesse órgão público singular, eu tenho a manifestação de vontade somente de um agente, ok? E aqui, nada mais é que é colegiado, é a manifestação do quê? De 2 ou mais órgãos públicos. Quando eu olho para esse órgão público, novamente olhando para a questão do Congresso Nacional. No Congresso Nacional, quando eles se reúnem, há a manifestação de todos de uma forma unânime, ou ele precisa da manifestação do Senado e depois do Congresso? E aí? Aqui, nesse caso, eles se tornam colegiado, porque a manifestação não se dá de forma dividida. Primeiro se manifesta o Senado, para depois se manifestar o próprio Congresso, a própria Câmara. Aqui eu tenho a manifestação de 2 órgãos públicos para um ato só.
ok? Então, aqui eu vou ter o Senado opinando e eu vou ter a Câmara opinando, só que dentro do Congresso Nacional, para manifestação somente e confecção de somente um ato administrativo. Então, toda vez que eu precisar da manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos públicos, eu estou falando de colegiado. Por que é que eu coloquei o exemplo aqui de Assembleia Legislativa? A Assembleia Legislativa, cada deputado tem ou não tem o seu gabinete? Tem ou não tem? O gabinete, você já aprendeu que é que tipo de órgão dentro da hierarquia? Subalterno? Não. É superiores. Ok? Quando eu olho para esse órgão superiores, quando todos os deputados se reúnem numa sessão, cada gabinete não está se manifestando na presença desse deputado? Tá ou não está? Tá. Por isso que se trata de órgão colegiado na função de atuação de um agente público. Manifestou-se a vontade de vários órgãos públicos, que nesse caso aqui seria os gabinetes, para a confecção somente de um ato administrativo desse órgão público. Ok? Próximo. Quanto às funções. Essas funções aqui, são poucas as doutrinas que cobram ela de uma forma explícita, ok? Na sua prova da OAB não vai cair esse tipo de pergunta, porque ele é mais do Eli Lopes Meireles, tá? Eu fiz questão de colocar só a fim de conhecimento, porque embora o Eli Lopes Meireles, que a gente sabe que ele é o papa do direito administrativo, pode ser que em algum momento a FGV resolva cobrar esse tipo de classificação. Aqui eu tenho quanto à função do órgão público. Ok? Nós temos a função ativa, que são aqueles que atuam diretamente na execução da atividade pública. Exemplo, a delegacia de polícia, ele é um órgão público, ok? Foi criado pela própria administração direta, que é o ente federativo, foi criada para prestar o serviço de segurança pública. Quando a própria delegacia realiza esse tipo de atividade pública, quer dizer que a função desse órgão público ele é a função ativa, ok? Segundo, consultivos. Emitem opinião, mas não produzem manifestação de vontade e não geram obrigação. O que tem muito se discutido hoje na política é o famoso pesquisa de voto. Lembra? Pesquisa de voto? Que um fala alguma coisa, o Ibope fala outra, a Datafolha fala outra. Se eu olho para o Ibope é ou não é do governo? É ou não é? Ele é um órgão criado justamente para realizar esse tipo de pesquisa. O Ibope, ele tem força obrigacional para fazer com que candidato X ou Y vença? Não. Ele só emite o quê? Só opinião, ok? A opinião dele é que, de acordo com os estudos tal, foi confeccionado que candidato tal está determinado certo tipo de porcentagem a mais que determinado candidato. Então, nesse tipo de informação aqui, eu vou ter esse tipo de função. Esse órgão só serve para consulta. É a mesma coisa quando a gente ouve falar daqueles órgãos de meteorologia, que até me fugiu o nome, que a gente só consulta para verificar, como que é? INPE? E metro também serve, que serve somente e especificadamente para determinar uma opinião referente a determinado fato, que nesse caso seria a questão da meteorologia, ok? Terceira situação, controle. Esse princípio da sindicabilidade, que é o que a gente estudou na aula passada, que é daquele de autotutela. Ou seja, existem órgãos públicos que eles são criados somente para executar o seu próprio ato. Quando eu recebo alguma multa, eu recebo uma multa do próprio DETRAN. A gente sabe que o DETRAN é uma autarquia, só que dentro dessa autarquia a gente tem o quê? A gente tem outros órgãos públicos. E um deles foi criado somente para praticar esse tipo de execução de serviço público, que é, olha, não pode estacionar em determinado local, só que se ainda assim você, como administrado da administração pública, resolve infringir esse tipo de informação, o que a administração pública faz? Ela propriamente dita executa os seus próprios atos.
no qual você recebe uma multa para cumprir determinada informação. Isso aqui é necessário saber? Com certeza. Mas isso não tem caído até hoje dessa forma tão, como que eu posso dizer, explícita a respeito desse tipo de informação. Ok? Passamos para o próximo tópico. Tá tranquilo ainda? Administração indireta. Olha só, na aula passada, que foi ontem, a gente teve uma formação diferente, que a gente ouviu falar sobre descentralização e desconcentração. Agora eu vou começar a destrinchar um pouquinho qual é a diferença entre a administração indireta de administração, que é o que tem caído na sua prova. Inclusive, tem uma pergunta sobre isso. Direta. O que você precisa saber? A administração direta, ela representa os entes federativos. Sempre. Em qualquer hipótese, quando alguém perguntar para você quem é que representa a administração direta, sempre você vai falar ou que é a União, ou que é os estados, ou que é os municípios. Ok? O Distrito Federal também está embutido, mas a gente coloca aqui nos municípios também, tá? Juntamente com o estado. Aqui, na administração direta, eu tenho o controle concentrado, centralizado e direto. Por quê? Porque tudo que está previsto na sua Constituição Federal está previsto para esses entes federativos realizarem. Ou seja, via de regra, qualquer serviço público precisaria ser o quê? Realizado pelos entes federativos. Por isso que é o poder concentrado nele, centralizado nele, para a confecção desse tipo de serviço público. Só que foi criado pela administração pública, salvo engano, um decreto de 97 ou 87, que eu não vou lembrar, foi criado a administração indireta, ok? E aí eu vou fazer novamente aquele círculo para a gente saber. A bola em si corresponde à administração direta. E tudo que está centralizado ou descentralizado dele vai corresponder efetivamente à administração indireta. Por quê? Tudo que está dentro da administração direta, para ela prestar esse tipo de serviço. Agora, quando ela resolve delegar ou outorgar, que a gente vai saber agora, que é isso que cai na sua prova, ela utiliza da técnica de descentralização. Então, quando a administração direta, que é centralizada, tudo nela, ou seja, tudo ela para prestar esse tipo de serviço, quando ela resolve doar, entregar esse tipo de serviço para outrem, ela só pode entregar de duas formas. E é assim que cai na sua prova. Ela só pode entregar ou de forma delegada ou de forma por outorga, ok? Tem uma questão na sua prova de 2018 a respeito dessa pergunta aqui. Olha para cá. Na outorga, eu sempre vou transferir a titularidade do serviço e a execução. Está meio errado, mas tudo bem. Na delegada, eu só transfiro não esqueçam, só a execução. Professora, calma que está um pouco ainda meio complicado para eu entender. Quando a própria administração direta resolve não prestar esse serviço por ela mesma, ela pode fazer isso de duas formas, ou por delegação ou por outorga. Na outorga, ela transfere para esse tipo de situação a titularidade e a execução. E é aqui que é criada a famosa administração indireta, que são as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas
públicas. Então, quer dizer que quando a administração pública direta, que é o ente federativo, resolve deixar outra pessoa realizar esse serviço, ele deixa de duas formas, delegação ou outorga. Na outorga, ela vai transferir titularidade e execução. Por isso que quando eu perguntei para os senhores, o Bacen, que é uma autarquia, ok? É ele que vai emitir toda e qualquer moeda do Brasil ou ele pode fazer isso em conjunto com a União? Somente ele. Porque é como se a administração pública fizesse, olha, está escrito na Constituição Federal que é para eu fazer esse tipo de prestação de serviço público. Mas eu estou resolvendo transferir para você toda e qualquer responsabilidade da emissão desse tipo de serviço. E aí ele autoriza a criação desse tipo de ente. Já aqui na delegação, a administração pública transfere somente a execução do serviço e permanece com a titularidade. E aqui eu tenho as famosas concessionárias e permissionárias. E aqui que a gente estudou que a diferença da SEMAT, que era por outorga, da Energisa, que era por delegação, é que na delegação a Energisa só recebeu a execução do serviço público, porque a competência, titularidade, ou seja, quem é dono desse tipo de serviço ainda é a própria União. Agora, quando foi criado na época a SEMAT, que foi na época uma autarquia, ela foi criada e transferida para ela tanto a execução quanto a titularidade, ok? Para a gente começar, é isso que você precisa saber. A diferença de outorga para delegação. Outorga, transfere a execução, titularidade, criando a administração indireta. E a delegação, eu transfiro somente a execução. E essa execução aqui sempre vai ser para um particular, ok? Que quando a gente quer prestar um serviço público para a administração pública, a gente participa de licitação, ok? Por isso que, quando você vê lá União Transporte, Pantanal Transporte, você sabe que são empresas que receberam esse tipo de delegação ou outorga? Delegação, porque são empresas privadas que prestam um serviço de transporte que é público, ok? Para a gente começar, a administração indireta. Toda a administração indireta, ou seja, a autarquia, a fundação pública, a empresa pública ou a sociedade de economia mista, eles possuem personalidade jurídica própria. Por que cada um possui sua personalidade jurídica própria? Porque é um ente que foi criado justamente para isso, com CNPJ, autonomia financeira, autonomia administrativa. É como se ele fosse criado somente para prestar aquele serviço sem qualquer tipo de vínculo com a administração direta, ok? Segunda situação, criação e extinção depende de lei específica. Presta atenção aqui, que isso aqui é o que sempre cai pegadinha na sua prova. Presta atenção. Vamos acordar porque agora é a hora. Para criar ou para extinguir uma administração indireta, eu preciso de uma lei ordinária, ok? Então, vou lembrar, para criação ou extinção, eu preciso de uma LO, que é uma lei ordinária. Ou seja, para criar ou extinguir uma administração indireta, eu preciso de uma LO. Mas, professora, por que existe uma lei complementar no meio dessa informação? Olha só, quando vocês tiveram aula de direito administrativo, vocês aprenderam que a fundação pública, ela pode ser tanto fundação pública de direito público, quanto fundação pública de direito privado. Então, a fundação pública, como qualquer tipo de administração indireta, ela é criada por uma lei ordinária, ok? Mas ela precisa somente a fundação pública precisa de uma lei complementar para determinar se ela vai ser de direito público ou privado. Então, como é que cai na sua prova? Ele vai colocar que para a criação, a extinção de uma administração
indireta vai ser uma lei complementar. Tá certo isso? Não. Porque a criação ou a extinção de uma administração indireta precisa de uma lei ordinária. E somente no caso de fundação pública é que eu preciso de uma lei complementar, não para criá-la, mas para determinar se ela vai ser pública ou privada, ok? Então, vamos recapitular. Qualquer ente, porque é dotado de personalidade jurídica própria, autonomia financeira e tudo mais, ele é criado por lei ordinária. Os 4 são criados por lei ordinária. No entanto, eles precisam do quê? De uma lei complementar para quê? Para determinar, no caso da fundação pública, somente ela, se ela vai ser de direito público ou de direito privado, ok? Para a gente começar essa primeira informação, daqui a pouco a gente começa a separar algumas outras informações. Segundo, fins públicos e não tem lucratividade, qualquer tipo de administração indireta não tem qualquer lucro, ainda que receba algumas vezes, alguns proventos são mera gerência do próprio ente, no caso da administração indireta. Em terceira situação, controle da atividade pela administração direta. Aí que está a pergunta. Quando você tem o controle da sua atividade, ou seja, controle, quer dizer que você não tem autonomia para gerir os seus atos? Não. Você possui, ou seja, a administração indireta possui a autonomia das suas vontades, da prática dos seus atos, a financeira, mas ela deve um certo tipo de subordinação ao ente federativo que criou ela? Sim. Por isso que, da mesma maneira que eu tenho uma LO para criar esse ente da administração indireta, eu tenho uma LO para extinguir, ok? Então, por isso que deve subordinação à própria administração direta, porque é o órgão responsável da sua criação. Terceira situação, quando a gente coloca na administração indireta, eu preciso agora começar a clarear no seguinte sentido. Existem entes da administração indireta que são criados por lei e outros são autorizados. Lembrou disso? A diferença? Quando eu olho para a administração indireta, existem entes federativos que são criadas pela LO. Outros são o quê? São autorizados. Para nunca mais esquecer, presta atenção aqui. A autarquia e a fundação pública, como elas são pessoas jurídicas de direito público, elas sempre vão ser criadas por LO, ok? A autarquia e fundação pública são criadas por lei ordinária. E aí depois no seu material, que está tudo no seu material, tá? Você vai grifar criadas, ou seja, vem uma LO criando o INSS, vem uma LO criando a FUNAI, vem uma LO criando o Bacen, porque ela é criadora. Já a sociedade de economia mista e a empresa pública são autorizadas à sua criação por lei ordinária. Então, autorizadas pela LO para serem criadas. Qual é a diferença das duas informações que eu disse? Toda vez que for pessoa jurídica de direito público, a lei ordinária cria essa entidade. Toda vez que foi personalidade jurídica de direito privado, é autorizada por lei. Ok? Então, a gente já começa a separar a diferença de uma LO para um certo tipo de ente com uma LO para outro certo tipo de ente. Sociedade de economia mista e empresa pública, como são pessoas jurídicas de direito privado, são autorizadas por uma lei ordinária. Já a fundação pública e a autarquia, como são de direito público, elas são criadas. Então, cuidado com essa palavrinha de autorizada e criada, porque na sua prova dá um estrago muito grande se você não entender isso. Ok? Para a gente começar cada tipo de ente agora da administração indireta. A autarquia, pessoa jurídica de direito público. Por isso que ela é criada por lei. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Criada por LO.
Então, a autarquia, tanto a sua criação quanto a sua extinção, ela é criada por lei ordinária, ok? Tem imunidade tributária recíproca. Por que no caso aqui, ela vai ter imunidade tributária, ou imunidade processual, ou prazo processual diferenciado, qualquer coisa do tipo? Porque quando se trata de fazenda pública, tá claro fazenda pública? Quando se trata de fazenda pública, o regime aplicado a elas é diferenciado. Por isso que aqui, para as autarquias e para a fundação pública, eu tenho algum certo tipo de regalias, porque elas são pessoas jurídicas de direito público. Eu posso dizer que uma sociedade de economia mista e uma empresa pública também possui autonomia, não, algum certo tipo de regalia? Banco do Brasil ou Petrobras? Não, porque são pessoas jurídicas de direito privado. Então, elas se equivalem ao direito privado no momento da sua autorização e criação. Ok? Isso é a autarquia. As autarquias, elas são divididas entre 3 espécies. Ok? Aqui, eu tenho uma espécie que a gente ouve falar muito, que são o controle de corporativos profissionais. Como assim, professora? Quer dizer que todo e qualquer conselho criado para regulamentar as profissões é considerado autarquia? Sim ou não? Não. Ok? Vocês já estudaram, já tiveram ética aqui? Já? Na ética, a OAB pode ser considerada uma autarquia? Não. A autarquia é uma instituição sui generis, ok? Os demais conselhos, CREA, CRO, qualquer outro tipo de conselho que regulamenta e rege as atividades privadas, ele é criado através de uma autarquia corporativa, exceto a OAB, ok? Segunda espécie, universidades públicas. As pessoas sempre me perguntam, peraí, a própria UFMT, a UNEMAT, é considerado uma autarquia? É, porque ele é considerado um centro de especialidade acadêmica, ok? O que a administração pública faz? Cria uma universidade federal, ou estadual, a depender do caso, para prestar um serviço de educação que está previsto na própria Constituição Federal, que é determinado para os entes federativos. Então, ela delega, outorga esse tipo de informação para esse ente que foi criado, justamente para prestar esse serviço de educação. Então, no caso aqui, a UFMT tem algum certo tipo de relação com as entidades públicas? Sim, porque nesse caso aqui, eles são considerados entes de prestação de serviço educacional. Ok? O que cai na sua prova? Essas que eu vou falar agora. Por que eu falei de forma rápida? Porque o que cai na sua prova é a diferença de agência reguladora para agência executiva. Eu sei que na prática, a grosso modo, é difícil distinguir qual é a diferença de uma para outra. Mas na sua prova cai minúcias sobre essas duas aqui, ok? O que é agência executiva? A agência executiva, ela é uma autarquia. Presta atenção aqui. A agência executiva já era uma autarquia, ou seja, foi criada uma autarquia e depois ela foi transformada em agência executiva, ok? Diferente da agência reguladora, que ela já é criada como agência reguladora. Ok? A Anatel, a ANEEL, a INPE, qualquer desse tipo de entidade foi criado justamente para fiscalizar a prestação desse tipo de serviço, seja ele público ou privado. Então, na agência executiva, a autarquia ela já é pré-existente, ela já tinha sido criada como uma autarquia comum. Segundo, não tem regime especial, ou seja, ela não é criada como regime especial, porque já na agência reguladora, eu já crio a autarquia como se ela fosse uma autarquia especial. Essa aqui não, é uma autarquia como qualquer outra autarquia, só que recebe na metade da prestação de serviço uma qualificação do poder público para se tornar agência executiva. Então, a primeira característica da agência executiva era que ela era uma autarquia comum, ok? Segundo,
celebra um contrato de gestão. Isso aqui é a grande cereja do bolo em relação à executiva e à reguladora, ok? Por quê? Olha o que o poder público faz. Vendo que a agência executiva, a autarquia comum, não estava prestando um serviço público de forma eficiente, o que ele faz? Ao invés de extingui-la, ele vai lá, o ente federativo, celebra um contrato de gestão com essa autarquia comum, e fala, olha, autarquia comum, eu estou celebrando um contrato de gestão agora para você determinar que pontos que você vai alcançar para ser necessário prestar um serviço de forma eficiente. E aí é celebrado um contrato de gestão e essa autarquia, através de um decreto, que a gente vai ver agora, decreto do presidente da República, se transforma em agência executiva. Professora, por que a senhora falou contrato de gestão? Porque na sua prova, eu canso de pegar prova trocando contrato de gestão por termo de parceria, ok? Termo de parceria é precário, tem todas as características que não tem nada a ver com a agência executiva. Então, o que você precisa saber? 3 informações importantes sobre a agência executiva. Primeiro, que ela já era uma autarquia comum, que celebrou um contrato de gestão com a administração direta para permanecer prestando serviço público e recebeu um decreto do presidente da República para ser transformada em agência executiva. Então, essas 3 informações que caem na sua prova. E o que eles trocam e cansam de trocar? Essa informação aqui. Eles colocam decreto, colocam lei ordinária, lei complementar, tá certo? Não. Essa informação é decreto. E o decreto não é do governador, não é do prefeito, o decreto é de quem? Do presidente da República. Segunda informação que eles fazem pegadinha, não é termo de parceria que é celebrado com a administração direta, é contrato de gestão. Ok? Essas são as 3 informações mais importantes das agências executivas, que são autarquias que eram comuns e receberam uma qualificação do poder público, que é o ente federativo, no caso aqui o presidente da República, transformando, através de um contrato de gestão, em agência executiva. Ok? 3 características importantes. Segundo, agência reguladora. A agência reguladora é aquela criada justamente para fiscalizar a prestação de um serviço público, que são aquelas criadas já no regime especial. Então, quando a gente cria a ANEEL, a Anatel, geralmente sempre começa com A, ok? A Ancine, que é de cinema, qualquer agência que fiscaliza a prestação do serviço público, ela já é criada para isso. Ela não é transformada igual a agência executiva. Ela é criada para isso. A pergunta é, a agência reguladora, ela presta um serviço para qual ela foi criada? Não. Ela não é criada para prestar serviço. Ela é criada para fiscalizar serviço. Se eu tenho um problema com a energia elétrica, aonde que eu ligo para resolver de forma suprassumo? Ou seja, que tem que resolver? Na ANEEL. Quando eu ligo na ANEEL, eu mando a ANEEL consertar a minha energia? Não. Eu só falo, olha, a Energisa, aqui no Mato Grosso, não está prestando um serviço de forma eficiente. Favor fiscalizar. E aí vem a ordem da própria ANEEL para a Energisa, que nesse caso aqui é uma concessionária de serviço público, ok? Então, aqui, quando a gente olha para as agências reguladoras, efetivamente elas são só criadas somente para prestar um serviço de fiscalização. Outra informação que a gente precisa saber. O dirigente é nomeado pela presidência da República com aprovação do Senado, ok? Aqui, na agência reguladora, todo e qualquer presidente, seja da ANEEL, da Ancine, qualquer, ele é nomeado, indicado ou ele é votado pelo presidente da República? Ele é nomeado. Tem diferença de nomeado para indicado?
Tem ou não tem? Com certeza. Por quê? Antes dele ser nomeado, eu preciso da autorização de quem para ele ser nomeado? Aqui, do Senado Federal. Quando se trata de uma autarquia a nível nacional. Então, o que o presidente da República faz? Ele olha para o Senado Federal e olha e fala assim, qual é o presidente que vocês aprovaram? É esse. E aí que ele pega esse presidente e vai lá e nomeia, ou seja, não é ele que escolhe, tá claro isso? No caso dos agentes reguladores, não é o presidente da República que escolhe. Ele somente tem o ato de nomear, porque precisa da aprovação do Senado. Ok? Segundo, o governador precisa da autorização de quem? Da Assembleia. Ok? Governador, Assembleia, presidente da República, Senado Federal. Cuidado com a pegadinha para não transformar e não tirar o Senado Federal e colocar a Câmara, ok? Então, vou recapitular. Lá na agência executiva, porque isso cai em prova, por isso que eu faço questão de vocês lembrarem. Na agência executiva, eu tenho 3 características que caem na sua prova. Ela era uma autarquia comum, já criada toda e qualquer formalidade com uma autarquia comum, só que, no entanto, no decorrer do seu caminho, ela recebeu uma qualificação do poder público através de um decreto do presidente da República, celebrando um contrato de gestão, transformando essa autarquia em comum em agência executiva. Já que na agência reguladora, ela já é criada para essa finalidade, ou seja, já ela é criada como se fosse uma autarquia especial, criada somente e exclusivamente para a fiscalização do serviço público. O presidente que ela efetivamente gerencia, como é que ele é intitulado presidente dessa entidade? Ele é indicado pelo presidente da República? Não. Ele é nomeado pelo presidente da República, mas antes disso ele precisa da aprovação do Senado Federal. Então, olhou para a agência reguladora, precisa da nomeação do presidente da República, no caso a nível nacional, com aprovação do Senado. Segunda situação, quando for a autarquia a nível estadual, vamos supor no caso da SEMAT, que aqui era local, ok? Quando eu olho para a SEMAT, o presidente foi escolhido pelo governador? Não. Ele só foi nomeado pelo governador, porque foi votado e aprovado na Assembleia a sua intitulação, ok? É isso que você precisa saber sobre a agência reguladora. Próximo. Fundações públicas. É aqui que cai, somente de uma forma meio simplória, mas é da forma que cai na sua prova. Vou repetir. A fundação pública, quando vocês aprenderam, ela tem tanto de direito público quanto de direito privado. Ela é criada por uma lei ordinária, mas ela precisa do quê? De uma lei complementar para determinar se ela vai ser privada ou pública. Se ela for pública, presta atenção aqui, se essa fundação pública de direito público for pública, ela vai gozar de toda e qualquer prerrogativa da fazenda pública. Então, vai ter prazo processual diferenciado, vai ter imunidade tributária, vai ter qualquer regalia específica para isso. Agora, se ela for fundação pública de direito privado, ela vai receber as regalias do próprio setor privado, ou seja, nenhuma regalia. Ela não vai ter imunidade tributária, ela não vai ter prazo processual diferenciado, porque ela vai ser equiparada ao direito privado, ok? Por isso que quando eu coloquei aqui, lei complementar, que é a maneira que cai na sua prova. Porque não é pela lei complementar que a fundação pública ela é criada. Ela é criada por uma lei ordinária, depois vem uma LC, uma lei complementar, determinando se ela vai ser de direito público ou de direito privado. Ok? E aí, o que vocês já aprenderam? Quando eu coloco patrimônio destinado a fins públicos, quer dizer o quê? Nesse caso aqui, a gente sabe que para a criação de uma fundação pública, seja ela Fundação Neymar, ou seja ela FUNAI, precisa da técnica da descentralização de
patrimônio público, ok? Qual é a diferença de fundação para associação? Associação, ok? Para ter uma noção. A associação é a reuniões de pessoas. Já a fundação pública é reuniões de bens. Então, para eu criar uma fundação, tanto no direito administrativo quanto no direito civil, eu faço uma reunião de bens públicos. Então, quando o poder público, olha só, quando o poder público descentraliza por outorga na criação de uma fundação pública, ele não está descentralizando o serviço, ele está descentralizando o quê? Patrimônio. Tira patrimônio do poder público federativo, a administração direta, e vai lá e cria uma fundação pública. Porque fundação, seja ela no ramo privado ou no direito público, só é criada através de reunião de patrimônio. Por isso que existe esse tipo de técnica, que é a técnica da descentralização de patrimônio. Isso cai na sua prova da OAB, não de forma tão aprofundada, tá? Mas para que você saiba que na criação de uma fundação pública, eu preciso sempre do quê? Patrimônio destinado a fins públicos. Ou seja, é necessário de patrimônio público da administração direta para a criação de uma fundação. Ok? Próxima situação aqui. Quando a gente olha para as empresas estatais, eu já vi em muitas provas cobrarem umas questões com esse nome aqui, empresas estatais. Quando eu olho para empresas estatais, foi uma maneira da doutrina reunir as duas em um nome só. Como assim, professora? Empresas estatais nada mais é que a sociedade de economia mista como a empresa pública. Por que se chama empresas estatais? Porque a reunião de situações públicas com situações privadas. Por isso que até mesmo o nome ficou parecido com o direito privado. Porque empresa, quem tem empresa? Somente as pessoas privadas. E estatais, que é o nome, que deriva do próprio Estado. Olha o que o Estado fez aqui, que é até uma particularidade. O Estado, ao descentralizar por outorga, ele também criou, presta atenção, ele criou e autorizou a criação de algumas pessoas jurídicas de direito privado para concorrer com nós na questão do mercado, seja na questão econômica ou seja na questão de prestação de serviço público. A pergunta é, o Banco do Brasil concorre em pé de igualdade com o Itaú? Sem ser questões financeiras de juros. Sim, ele tem que determinar prazos, ele tem que praticar qualquer tipo de informação para o cliente, tem que utilizar o Código do Consumidor. Isso é ou não é igual, ser igual ao Banco Itaú? Então, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, ele veio justamente para fazer esse equilíbrio econômico-financeiro entre as outras empresas privadas. Se eu pego e vou abastecer meu carro na própria bomba da Petrobras, ok? Na BR, eu estou concorrendo em pé de igualdade com a Shell? Estou, porque também é uma forma de eu colocar a administração pública dentro desse mercado para fazer esse tipo de equilíbrio econômico financeiro. Então, por que o Estado autorizou a criação de empresas que são privadas? Justamente para ter esse tipo de controle do mercado econômico, financeiro, até mesmo na execução de um serviço que é público, seja correios, outros tipos de informação. Para a gente começar, o que eu coloquei aqui de forma sucinta, ok? Bem pontual que cai na sua prova. Quais são as diferenças e as particularidades de cada uma dessas duas? Lembrando que as empresas estatais são PJ de direito privado. Então, se elas são pessoas de direito privado, toda e qualquer constituição dela deriva também do ramo do direito privado. Para eu criar, então, um Banco do Brasil, eu também precisei fazer atos constitutivos, ir na junta comercial? Também, porque qualquer regramento, direito, também é equiparado ao particular, ainda que eu pertença à administração indireta, ok? Primeira situação, empresa pública e sociedade de economia mista. Isso a gente já ouviu falar.
Segundo, pessoa jurídica de direito privado. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são efetivamente pessoas jurídicas de direito privado. Segundo, diferença entre as empresas públicas e sociedade de economia mista. Agora é isso que cai em prova. Olha para cá. Empresa pública, para o resto da sua vida você precisa gravar. Empresa pública só tem capital público. Só tem capital público e gerência pública. Ou seja, embora ela é uma empresa privada, com pessoa jurídica de direito privado, o capital dela, a gerência dela é tudo público. O maior exemplo possível que a gente sempre vê é a Caixa Econômica Federal. Eu olho para a Caixa Econômica Federal, eu vejo que ela é uma pessoa jurídica de direito privado, porque concorre com os outros bancos, tem as suas constituições especificadamente nos atos constitutivos, na junta comercial, só que só tem um porém. O capital dela não é privado, é 100% público. 100%. Por que eu estou repetindo isso? Porque na sociedade de economia mista, tá claro? Misto, quer dizer que eu vou ter uma mistura de um capital público com capital privado. A lei, em algum momento, ela falou para você qual é a porcentagem do capital público para o privado? Não. A lei só falou para nós que o maior capital dentro de uma sociedade de economia mista precisa ser necessariamente público. Então, pode ser 60-40, 60-30, 70-30, 20-80? Pode, independente, porque na sociedade de economia mista, o capital é misto. No entanto, sempre é necessário que o capital votante, o maior valor, seja pela própria administração pública conseguido. Por quê? Eu já consegui comprar uma ação da Petrobras? Já ofereceram? Do Banco do Brasil? Sim, porque lá na parte privada eu consigo ainda colocar dinheiro que é privado. Ou seja, então, se eu tenho 60% da sociedade de economia mista privada, público, perdão, e o resto como privado, quer dizer que somente no resto eu posso confeccionar a venda desse tipo de ações, ok? Então, por isso que a principal diferença a começar é que empresa pública é 100% público. Já a sociedade de economia mista é um capital misto, ou seja, híbrido, por isso que fala híbrido, que é uma mistura do público com o privado, só que sempre necessário que a administração pública possua a maior quantidade de ações ou de capital votante, ok? Segunda, forma. Isso é a primeira diferença que cai nessa prova e essa é a segunda. Isso aqui é o capital, a segunda é a forma. Qual é o macete para você gravar a sua prova, ok? Sempre, isso é sempre, sempre, a empresa, a sociedade de economia mista precisa ser SA. Tá claro SA? Sociedade anônima? Então, quando eu coloquei aqui, as empresas públicas podem ser criadas sobre qualquer forma societária prevista no direito. Já a sociedade de economia mista só pode da forma SA. Então, o que você precisa gravar para não ter tanta informação na sua cabeça? Na forma societária, qualquer uma serve para a empresa pública. Qualquer. Agora, a única que você precisa gravar é que, na sociedade de economia mista, ela é obrigada a ser constituída por sociedade anônima. Se na sua prova vier alguma pegadinha colocando EIRELI, qualquer coisa do tipo em relação à sociedade de economia mista, foge, que é uma cilada, ok? Nesse caso aqui, é uma SA. Então, a primeira diferença aqui em relação à forma societária é que a regra geral é somente para a sociedade de economia mista. Tem que ser SA. É obrigado ser SA. Empresa pública, qualquer uma, ok? Terceira situação. Características comuns a ambas. Isso cai em prova? Cai somente para você diferenciar uma de outra, ok? Características primeira. Criação. Lei autorizadora.
Isso aqui, como eu já havia dito para os senhores, é o que cai diferenciando se você entendeu ou não da criação de uma entidade da administração indireta. Porque aqui ele não colocou lei criadora, lembrou? Porque quando for sociedade de economia mista e empresa pública, é lei autorizadora. Já quando for autarquia ou fundação pública, é lei criadora, ok? Então, aqui também temos uma LO? Temos. Só que é uma LO que cria? Não. É uma LO que autoriza a criação, ok? Terceira informação, regime seletista. E aí que começa agora a ficar um pouquinho mais puxadinho. Por que é que a empresa pública e a sociedade de economia mista têm regime seletista? Justamente porque elas são empresas privadas. Então, nada mais justo que, embora todo o meu patrimônio possa ser privado ou público, a depender do caso, e eu seja uma pessoa, PJ de direito privado, também necessariamente os meus funcionários, os meus servidores, deverão ser regidos por uma norma privada, que aqui nesse caso é o quê? A CLT. Eu posso dizer que ele é servidor público, nesse caso aqui, ou ele é empregado público? Ele é empregado público. Porque quando for regime seletista, o meu nome não é mais servidor público, porque eu não sou regido pela lei, ok? 8.112, que é de servidor. Eu sou regido pela CLT. Por isso que é regime seletista. E aí o nome do servidor, do empregado que trabalha dentro desse tipo de entidade é empregado público. A pergunta é, ele goza de estabilidade no concurso dele? E aí? Tá claro que vocês já tiveram aula sobre isso, que qualquer pessoa que for participar dessa entidade aqui precisa prestar concurso público. Para o INSS, para o Bacen, para o INPE, para qualquer órgão ou entidade, eu preciso prestar concurso público, porque isso é uma regra constitucional da Constituição Federal. Ok? O porquê que nesse caso aqui, ainda que eu precise prestar um serviço público, eu não tenho estabilidade? Porque o meu regime é seletista. Professor, então a senhora está querendo dizer que esquece jurisprudência, esquece doutrina, porque para você da OAB não interessa isso por enquanto, principalmente direito administrativo. Você precisa focar no que é a regra. Aqui, o próprio empregado público, ele não possui estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Ou seja, ele passa no concurso público, mas ele não é estável, podendo ser mandado embora a qualquer momento, salvo obedecer nas formalidades, que é a motivação, processo administrativo, mas ele pode ser mandado a qualquer momento embora. Por isso que, nas empresas estatais, o regime é seletista e você não possui qualquer tipo de estabilidade, justamente por conta do grande regime da CLT. Eu, como pessoa jurídica de direito privado, ou pessoa física, regida pela CLT, eu não tenho qualquer tipo de estabilidade, salvo algumas previstas na própria CLT, estabilidade acidentária, de grávida e assim sucessivamente. Ok? Segundo, contratos civis e comerciais sem prerrogativas. A gente vai ter aula sobre contrato administrativo, a gente vai ver que a administração pública tem alguns certos tipos de regalias em relação ao seu contrato. E aí a gente vai ver aquele fato príncipe, lembra? Fato gerador. E aí a gente vai entender o porquê que a administração pública, embora ela celebre um contrato conosco, ela tem algum certo tipo de regalia, ok? Só que, neste caso de empresas estatais, ela não possui qualquer regalia. Porque, repito, porque são pessoas jurídicas de direito privado. Por isso que não possuem qualquer tipo de informação. Os bens são privados. Vai ter uma parte da aula hoje, principalmente na questão das questões que a gente vai trabalhar, que a gente vai trabalhar sobre bens públicos, que é o que cai em prova. Só que bens públicos é gostoso porque você já aprendeu na Constituição, direito constitucional, você já aprendeu no direito civil, e aí você repete no direito administrativo. Então, por isso que vocês vão lembrar, imprescritibilidade, e aquela uso capião, se pode ou não.
Aqui, os bens são privados. Por quê? Trata-se de pessoa jurídica de direito privado. Diferente, nesse caso aqui, se fosse de uma empresa, de uma fundação pública ou de uma autarquia. Ok? Passando. Podem sofrer falência ou recuperação? O que a lei diz? A lei diz que não é possível aplicá-las às empresas estatais, mas a Constituição diz ser aplicável às empresas estatais exploradoras de atividade econômica. Calma aí, não entendi. Via de regra, não há falência, ok? Nessas empresas estatais, porque isso é proibido, uma vez que pertencem à administração indireta. Lembra que a lei pode criar por uma LO, como também pode extinguir por uma LO? Então, para extinguir uma sociedade de economia mista ou por uma empresa pública, não poderia ser através de uma falência ou de uma recuperação judicial. Precisaria ser do quê? Através de uma lei. Só que aí a Constituição Federal, lá no seu artigo acho que 182, ela diz o seguinte, que toda vez que uma empresa estatal estiver prestando serviço de atividade econômica, ela se enquadra e como que eu posso dizer, se nivela a qualquer empresa, até no sentido de falência. Então, somente, não é na prestação de serviço público, ok? Somente quando uma empresa estatal prestar serviço de atividade econômica, somente aí sim ela pode virar falência ou através da recuperação judicial, ok? Lembra do Banespa? Já ouviram falar Banespa? Acho que alguns não eram da época de vocês. O Banespa, lá de São Paulo, foi criado justamente um banco para isso. Ele teve falência decretada uma vez que não respeitou os ditames na época da questão do banco. Então, foi sim autorizado esse tipo de falência, porque ele prestava um serviço de economia. Ok? Próximo. Cuidado. Se esse cuidado está aqui é porque tem que tomar muito cuidado. E aí que eu vou dar um nó na cabeça de vocês para a gente entender até o porquê que o STF se manifestou da seguinte forma. Correios. Ok? Correios é uma empresa pública. Tanto é que se eu presto serviço ou concurso público para o Correios, eu estou prestando um serviço para ser regido pela própria CLT. E aí eu disse para vocês desde o começo da aula que empresa pública e sociedade de economia mista não gozam de qualquer tipo de prerrogativa. Lembra disso? Falei, olha, não gozam de qualquer prerrogativa, são de direito privado, se equivalem a qualquer privado, mas, exceto, porém, contudo, existe somente uma situação que difere de todas, ok? Que é as empresas brasileiras de correio. O correio, presta atenção, o correio é a única pessoa jurídica de direito privado dentro dessas duas aqui, que no caso aqui ele é a empresa pública, que goza de prerrogativas da fazenda pública. Mas espera aí, professora, se a lei fala que a gente não tem, por que o correio tem? Porque o STF determinou que, embora ele seja uma empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, tem regime seletista, ele precisa gozar de toda e qualquer, efetivamente, informação e prerrogativa da fazenda pública, porque ele presta um serviço exclusivo público. Exemplo, o serviço de atividade econômica financeira, aqui no Brasil, ele é prestado por outros tipos de entidades ou somente pelo Banco do Brasil? Por várias. Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são as mais comuns. Agora, o serviço de correio. E aí? Existe outra empresa ou qualquer outro tipo de entidade pública que presta esse serviço junto com Correios? Não. Então, o que o poder público fez? O STF. Então, da seguinte forma, já que os Correios presta esse tipo de serviço público, ainda que seja pessoa jurídica de direito privado, seletista, ele vai receber toda e qualquer prerrogativa da fazenda pública na prestação do seu serviço. Se for receber uma demanda processual, então, os Correios irão
ter um prazo processual diferenciado? Sim. Não porque a lei determina, mas porque foi própria determinação do STF, ok? Então, via de regra, não existe esse tipo de situação, ter prerrogativa, ter prazos processuais diferenciados. Mas, nesse caso da empresa pública Correios, foi autorizado que assim fizesse, porque presta um serviço de forma exclusiva. Até coloquei aqui. Segundo a jurisprudência, ok? São serviços indelegáveis às pessoas de direito privado e gozam de regime de fazenda pública. Por isso que tantas prerrogativas públicas, processuais, normativas, até mesmo tributárias, são aplicáveis aos Correios. Ok? Terceiro setor. Essa matéria agora caiu na sua prova de 2018. Como é que eu faço? Na verdade, como é que eu faço? Não. Como é que eu dou uma dica para você estudar direito administrativo? A gente sabe que direito administrativo, geralmente nas faculdades, aí tem 2 semestres, ou até às vezes 3, em algumas faculdades. Porque a gente sabe que é uma matéria bem complexa e extensa, ok? Quando a gente olha para essa matéria aqui, do terceiro setor, às vezes, por minúcias, eu acabo perdendo a questão. Porque eu li um monte de conceito, e li conceito que é, mas eu não gravei de que forma que é criado, o que cai na sua prova. Ok? A prova da OAB no direito administrativo, ela não quer saber se você sabe o conceito de determinado tipo de situação. Ela quer saber se você sabe as particularidades da matéria. E nesse caso aqui, a gente começa a aprender sobre as entidades que é chamado do terceiro setor. Alguns doutrinadores colocam um terceiro setor, ok, em grau de administração indireta. Só que isso, na maioria das bancas, ele é rechaçado, ele não é autorizado. Então, eu vou ensinar a vocês uma forma de... A FGV cobra dessa forma, mas se você for ler em doutrina, existem brigas em relação a esse tipo de informação. Qual é a forma que a FGV cobra? O terceiro setor, ele não pertence à administração indireta. Tá claro? O terceiro setor, que também é conhecido como ente de cooperação, como também paraestatais, não pertencem à administração indireta, ok? São efetivamente empresas parceiras do setor público. Por isso que tem o nome para, que é paralelo ao Estado, ok? Essas empresas aqui, que é chamado empresas do terceiro setor, são criadas para auxiliar, criadas pelo privado, ok? Para auxiliar ao Estado na prestação de um serviço público. O que cai na sua prova? Cai sobre OS, tá claro? OS, OCIP e entidades do sistema S. É isso que tem caído na sua prova. Então, é essa forma que a gente vai estudar mais de forma incisiva. O que cai sobre entidades do sistema S, o que cai sobre OS e o que cai sobre OCIP, que são esses tipos de entidades do terceiro setor. Ok? Olha para cá. Atuam ao lado do Estado, ok? Não é pertencendo ao Estado, porque a administração indireta pertence ao Estado. Aqui ele atua ao lado do Estado. Segundo, na proteção do interesse público, não integrando a estrutura da administração pública e não precisam realizar concurso para a contratação de seus empregados. Então, isso já diz para vocês que a maioria das doutrinas, inclusive a FGV adota, que a administração indireta não tem nada a ver com os entes do terceiro setor, ok? Porque são empresas privadas que foram criadas para prestar um serviço juntamente com a administração pública, ok? Segundo, entidade do serviço social autônomo. Aqui, a gente começa a estudar a primeira entidade do terceiro setor, que é o famoso sistema S. Lembra? Senai, Sesc, SESI. Isso aqui, ele tem uma criação somente para fomentar a prática, ok, de função privada. Eu coloquei aqui, sistema S, Senai, Sesc. Prestam assistência de ensino a determinadas categorias sociais e
profissionais. Então, quando o Senai é criado, quando o SESC é criado, é uma forma de fomentar um serviço social. Por isso que é Sistema S, é um serviço social. Como é que eu sei o que é serviço social? É só eu ler no artigo 6º da Constituição Federal. Está escrito lá, são direitos sociais, lazer, trabalho. Dessa forma aqui, o Sistema S ele é criado para, paralelamente, auxiliar o Estado na prestação do serviço que ele é social, ele não é público. Exemplo, por que é que foi criado o SESC Pantanal? Está claro o SESC Pantanal? Lá no Pantanal, é para fomentar trabalho? Não. Para fomentar atividade econômica? Não. Foi para fomentar lazer. O lazer também é um direito social previsto na Constituição Federal. Por isso que aqui são empresas privadas criadas com a ajuda do poder público, ou seja, com dotação orçamentária, com dinheiro público, para prestar um serviço social. Social, ok? Segundo, atuam sem finalidade lucrativa, podem receber orçamento público e contribuições parafiscais. É essa parte que me interessa aqui. Para quem trabalha em alguma empresa grande, uma indústria, a gente sabe que existem algumas contribuições patronais que esse tipo de empregador precisa pagar. Por que ele precisa pagar, às vezes, uma contribuição para o Sistema S? Porque é uma maneira de fomentar o desenvolvimento dessa atividade privada. Exemplo, quando a Sadia quisesse que os seus empregados fizessem alguma qualificação em relação ao uso de EPI, o que ela fazia? Pegava os funcionários e levava até o Senai. E falava, Senai, está aqui, qualifica os empregados. Porque era uma maneira dela fazer com que a contribuição parafiscal dela fizesse, surtisse algum efeito. Então, o Sistema S é somente criado para isso. Para prestar um serviço que ele é social, em comunhão, em conjunto com o próprio Estado. Ok? Segundo, entidades de apoio. Essas entidades de apoio aqui, elas atuam dos lados de hospitais, que elas também são conhecidas, que a gente vai ver agora, com as famosas OS. O que é a OS? A OS são as organizações sociais, que são empresas privadas criadas para trabalhar em conjunto com o poder público na prestação de um serviço que ele é privado. Ok? E aí eu coloquei para vocês aqui. Atuam de lado de hospitais e universidades públicas, auxiliando em suas atividades. Quando eu coloquei convênio, que é isso que vai cair na sua prova, elas celebram convênio com os hospitais. Então, esse convênio é realizado entre o poder público e a própria empresa privada para prestar um serviço comunhão que ele é privado. Então, o poder público ele desce do patamar dele hierárquico, vai até a empresa privada para fazer um termo, que a gente vai ver agora qual é a diferença de termo de parceria para contrato de gestão, para auxiliar na prestação desse serviço, que pode ser público ou não, a depender do caso. Ok? Para a gente começar a detalhar. Organizações sociais, que é agora o que cai na sua prova. Inclusive, de 2018, a última prova teve uma pergunta sobre OCIP. Organização social, de que forma que caiu na sua prova, tá? Olha para cá. Vocês vão verificar hoje, quando a gente for resolver os exercícios, que as provas de direito administrativo, todas, quase todas, são estudo de caso. O que é estudo de caso? É um casinho que eles dão para você e você vai determinar de que forma que você deveria atuar como advogado. Então, ele vai colocar, Maria fez isso, fez aquilo outro. O que você deve fazer? É essa forma que o direito administrativo ele é cobrado. Ele não vai perguntar OS, o que é OCIP, mas ele vai perguntar as particularidades, ok? Olha para cá. A organização social, ele é prestado por particulares, sem finalidade lucrativa e sem a necessidade de uma lei autorizadora. Quando a gente colocou aqui lei autorizadora, quer dizer que eu crio uma empresa privada para prestar um serviço que é social,
junto com a administração pública. De que forma que eu consigo realizar esse serviço social junto com a administração pública? Tem duas formas aqui. Celebro um contrato de gestão. É isso que vai diferenciar a OS da OCIP. São dois fatores. Primeiro, prazo, e segundo, a maneira de contratação, ok? Na OS, o contrato a ser celebrado com a administração pública sempre vai ser contrato de gestão. Então, no seu material aí, você grifa já que o contrato de gestão ele é importante, porque é a maneira de você diferenciar qual é a diferença de uma OS do que a diferença de uma OCIP, ok? A OS, eu celebro um contrato de gestão com o poder público para prestar um serviço que é social. Geralmente, a gente verifica muito aqui no Mato Grosso OSs em contrato de gestão com hospitais, para fazer gerência, para marcação de consulta. É essa forma mais administrativa que a administração utiliza, ok? Já as entidades de sociedade civil de interesse público, elas também são entidades sem fins lucrativos, ok? Não precisam de lei, mas ela tem duas características que diferem da OCIP. E aí eu coloquei aqui, ó, celebram termo de parceria. Qual é a diferença de contrato de gestão para termo de parceria? É a questão mais precária, ou seja, o contrato de gestão é aquele contrato intitulado por forma bilateral, com todas as características de um contrato normal, para ambas as partes, com dever e cumprimento. Já esse termo de parceria, ele equivale àquele termo precário, que é aquele momento que eu só faço a assinatura no contrato que já está pré-existente. Exemplo, no nosso caso, quando a gente faz a assinatura de uma telefonia, eu posso discutir cláusulas? Não. Então, aquele termo ele já é pré-existente, eu só vou lá e faço a assinatura. Aqui eu tenho ampla discussão sobre cláusulas, as maneiras que eu devo prestar esse serviço em comunhão com a administração pública. Já aqui não. O termo de parceria ele tem um título precário, por isso que ele é somente utilizado na OCIP. Segunda informação. Prevê tão somente a destinação orçamentária. Se submetem ao Tribunal de Contas e não há dispensa de licitação. Não podem ser qualificadas como OCIP as OSs, as sociedades empresárias, sindicatos, partidos políticos, entidades religiosas e cooperativas de trabalho. Professora, como assim? Como eu havia dito para vocês que tanto a OS quanto a OCIP são empresas privadas que receberam esse contrato para atuar em comunhão, a OCIP existem algumas empresas privadas que não podem ter esse tipo de termo de parceria, ou seja, prestar esse serviço juntamente com a administração pública, que são essas daqui que eu coloquei no quadro, ok? É isso que você precisa gravar. Na sua prova desse ano de Direito Administrativo, caiu sobre a OCIP. E aí ele colocou, fulano de tal, proprietária da empresa tal, celebrou contrato de gestão assim, assim, assado. Aí ele perguntou, A, estava de forma correta dos requisitos de uma OCIP? B, e ele vai colocando todas as informações. Se eu estou falando de OCIP, ela começou certo celebrando contrato de gestão? Não. Ela celebra termo de parceria. Quem celebra contrato de gestão é a OS, ok? A OCIP sempre vai ser termo de parceria. Próximo.